Para se ter uma ideia, um dos conceitos básicos de investimento é a renúncia do consumo hoje, poupar, guardar esse dinheiro, colocá-lo para trabalhar, para no futuro ter um consumo maior. No entanto, existem riscos de que efetivamente isso não aconteça. Seja pelo risco de mercado ou pelos efeitos da inflação, pode ser que no futuro não consigamos ter um consumo maior esperado. Então a ideia é ter parte da carteira, ter uma blindagem desse portfólio dos efeitos da inflação. E esse é o assunto do nosso vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre a inflação e quais são os investimentos. E na prática eu vou demonstrar aqui quais são os investimentos que a gente pode proteger o nosso portfólio de longo prazo dos efeitos da inflação. E eu quero aproveitar e dar um recado bem rápido. Se você quer aprender a montar a sua carteira do zero, a sua carteira buy hold, com foco em dividendos, as inscrições do meu curso estão abertas. Então aqui na descrição do vídeo tem um link, é só clicar, faça a sua inscrição para o curso Aprender a Montar um Portfólio de Longo Prazo com foco em renda passiva. E as inscrições serão fechadas em pouco tempo. Então aproveite. E agora vamos para o nosso conteúdo, falar de como montar uma carteira, como buscar ter os investimentos ideais para a proteção da inflação ao longo do tempo. Então o investidor buy hold, aquele que carrega uma carteira para o longo prazo, ele também tem que se preocupar com os efeitos da inflação e ter parte desse portfólio para fazer essa proteção, tudo bem? E a inflação nada mais é que o aumento dos preços dos bens e serviços que ocasiona a perda do poder de compra. E isso acontece também com o investidor comum, tudo bem? Então, quais são os investimentos que ele tem que buscar? Vamos começar aqui pela renda fixa, e eu vou dividir a renda fixa em títulos públicos e títulos privados. Dentro dos títulos públicos, quais são as possibilidades de investimento para ganhar da inflação? Basicamente, a gente vai buscar o Tesouro Direto atrelado ao IPCA, que é o título conhecido como IPCA+. E o IPCA+, ele tem uma taxa pré-fixada mais o indexador IPCA. Percebam que eu já vou garantir o valor do indicador IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é um indicador que mede a inflação, mais uma taxa prefixada. Dessa forma, eu já garanto o valor da inflação. E se a inflação aumentar, o rendimento, a rentabilidade desse investimento também vai ter o seu aumento. Então é uma proteção natural. E quais são as modalidades de tesouro direto que nós temos, que estão atreladas, que estão indexadas ao IPCA? São 6 modalidades de título com vencimentos diferentes. Também temos a possibilidade aqui também de escolher títulos que pagam cupons, juros semestrais, tá? Então aqui na tela vocês podem ver quais são esses títulos que estão em laranja. Agora vamos falar de títulos privados. Títulos privados são aqueles emitidos por banco ou empresa. E no caso aqui vamos tratar das debêntures. A maioria das debêntures, que são dívidas emitidas por empresas, são atreladas ao IPCA. Funcionam da mesma forma que o IPCA+, que o Tesouro Direto. Tem a taxa indexada ao IPCA mais uma taxa prefixada. E esses investimentos geralmente são de longo prazo, tem vencimentos lá na frente, tá? Então também é possível fazer a proteção do capital do investimento com esse tipo de título, com a debênture. Só tome cuidado no seguinte: a debênture é uma dívida emitida por uma empresa, logo tem um risco de crédito. Então pode ser que essa empresa ela dê o calote e não pague a dívida. Então temos que analisar com calma qual que é a garantia dessa debênture, qual que é o rating, qual que é a classificação de risco da empresa. Então é uma análise que temos que fazer. Outra possibilidade é, ao invés de investir diretamente numa debênture, é investir em um fundo que tem um gestor que ele vai escolher diversas debêntures para compor esse fundo, que é o chamado fundo de debênture, que também proporciona uma proteção para a inflação. Então o gestor ele vai escolher da melhor forma, sempre fazendo análise de risco de crédito. Então tem menos risco investir em um fundo de debênture do que diretamente numa debênture específica. Só tomem cuidado com as taxas
de administração. Então lá na sua corretora você pode fazer uma pesquisa, entrar na parte de fundos e fazer uma pesquisa por fundos indexados ao IPCA. Assim vocês podem escolher os melhores fundos para fazer proteção da inflação, tudo bem? E agora, qual que é a outra possibilidade de investimento em renda fixa que protege da inflação? Temos os ETFs. Os ETFs, eles replicam o desempenho dos títulos públicos e privados que estão indexados à inflação. Então o ETF ele só replica esse desempenho desses títulos, tudo bem? Então é uma possibilidade. O ETF você pode negociar pelo site da corretora, pelo home broker. Então é só inserir o código, eu vou trazer aqui algumas possibilidades que são excelentes para fazer uma diversificação de carteira, tá? Os ETFs ainda são pouco conhecidos, mas a gente pode ter acesso. É só fazer uma pesquisa que a gente vai conseguir chegar até eles. E quais são os ETFs que nós temos hoje disponíveis no mercado, que estão indexados, que replicam os títulos públicos e privados indexados ao IPCA? Nós temos basicamente 5 ETFs. O primeiro deles é o B5P211. É um ETF que acompanha o desempenho dos títulos com vencimento até 5 anos. Então esse ETF ele replica o desempenho dos títulos curtos. Agora temos o IB5M11 e o B5MB11. São dois ETFs que replicam o desempenho dos títulos que têm vencimento acima de 5 anos. Então esses dois ETFs eles estão atrelados ao desempenho dos títulos longos. Também temos o IMAB11 e o IMBB11. São ETFs que replicam o índice geral, né? Aquele geralzão atrelado ao IPCA, tudo bem? Então são esses 5 ETFs que temos como possibilidade de investimento para a proteção de capital da inflação. E é possível pesquisar o ETF, inclusive nos sites de busca. Estou mostrando para vocês aqui o site Status Invest, é só inserir o código do ETF, é possível verificar o seu desempenho nos últimos períodos e mais informações sobre o ETF em si. E o que eu acho do ETF como possibilidade? Comparando o ETF com os fundos de debêntures, por exemplo, eu entendo como uma ótima opção de diversificação. Ele tem um acesso mais fácil, uma vez que é possível comprar e vender pelo home broker. Ele também tem uma outra vantagem, que é a vantagem tributária. Então, nos ETFs incide a alíquota de 15% sobre o lucro. Já nos fundos de investimento, de debêntures, eles usam como referência na tributação a tabela regressiva e começam com a alíquota de 22,5%, que vai diminuindo ao longo do tempo e depois de 2 anos tem 15%. E já no ETF, a gente começa com uma alíquota direta de 15%, além dos ETFs terem menores taxas de administração. E qual que é a desvantagem dos ETFs? Ao meu ver, é a liquidez. Então a maioria desses ETFs ele tem uma liquidez muito baixa, então tem que tomar cuidado com a liquidez. Agora vamos falar de renda variável e verificar quais as possibilidades dentro da renda variável para proteger o nosso capital da inflação. Mas antes, eu quero pedir para você, já deixa o seu like, se está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. E aqui, a primeira opção de investimento em renda variável para a proteção de capital da inflação são as ações. Ela tem capacidade de passar nos seus preços de produtos, de serviços, os efeitos da inflação. Então, ela consegue fazer o reajuste periódico da inflação e aí ela protege as suas receitas dos efeitos da inflação. Então, são algumas empresas. A maioria delas tem dificuldade de fazer esse repasse. Por isso que temos que fazer uma pesquisa. E essa capacidade de fazer esse repasse é o chamado pricing power, que é o poder de repassar a inflação ao consumidor, ao cliente, tudo bem? Então, como regra, a inflação ela comprime as margens das empresas. E a gente tem que buscar aquelas empresas que conseguem repassar nos seus preços a inflação, fazer um reajuste e assim proteger o seu investidor
desse efeito da inflação. E quais são as empresas que a gente vai achar? Quais são os setores? Geralmente, e é muito mais fácil achar, empresas que têm pricing power dentro dos setores de utilidade pública. Então temos como exemplo saneamento e energia elétrica. Então as empresas de saneamento e de energia elétrica têm os seus contratos anuais com previsão de reajuste pelo IPCA e pelo IGPM. Como há essa previsibilidade, então periodicamente os seus contratos de concessões, seja de energia elétrica ou de saneamento, a renovação desses contratos utilizando esses índices. E como esses índices estão diretamente atrelados aos efeitos da inflação, sempre vai ocorrer esse reajuste tarifário e vai proteger o investidor dos efeitos desse vilão, dos efeitos da inflação. Como, por exemplo, as empresas de construção civil, a empresa MRV, que é uma empresa que está focada no segmento de baixa renda, ela tem muita dificuldade de repassar os custos. Também o setor de aviação, o setor de saúde tem muita dificuldade de repassar os seus custos. Então tem que tomar cuidado ao investir em ações. Não são todas as empresas que têm esse poder, tudo bem? Agora, falando por fim dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles trazem proteção da inflação? Ao meu ver, eles têm uma posição neutra, em que pese os seus contratos estarem atrelados a indexadores como IPCA e ao IGPM, como ocorre o efeito da inflação, tem o aumento desses contratos. No entanto, quando ocorre o aumento da inflação, o Banco Central também aumenta as taxas de juros. E as taxas de juros incidem diretamente nos fundos imobiliários, fazem com que os preços dos fundos caiam. Então, para mim, nos fundos imobiliários ocorre uma posição neutra. Eles não fornecem assim tanta proteção para o investidor, tá? Então, nos fundos imobiliários não é algo que a gente vai conseguir, ao meu ver, tanta proteção assim da inflação. Pessoal, eu tentei trazer aqui quais são as melhores opções para proteção de um portfólio, de uma carteira de longo prazo, protegendo assim dos efeitos da inflação, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!